Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. É muito bom poder estar mais uma vez com vocês para juntos podermos estudarmos a palavra de Deus. Hoje, um dia especial, já nos encontramos no Santo Dia do Senhor. Talvez alguns estejam se perguntando, mas como assim Santo Dia do Senhor? Um dia nós vamos estudar sobre isso, né? Mas para aqueles que fazem parte da Igreja Adventista, um abraço. E para aqueles que fazem parte de outra denominação também, um abraço, que Jesus abençoe. Tá? A mensagem aqui é de Deus. Aqui a gente não prega igreja, a gente prega a Bíblia. O que a Bíblia diz. Né? O assim diz o Senhor. Então eu fico muito feliz de poder estudar a palavra de Deus com você que me assiste. Deus abençoe a sua vida. Antes, como de costume, eu gosto muito de sempre estar repetindo isso. Porque quanto mais eu repito, mais isso vai ficar gravado na sua mente. E como nós temos uma vida tão corrida, às vezes a gente se esquece, é normal. Então, meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer aqueles que já estão se inscrevendo no canal. Que Deus abençoe vocês. Que vocês estejam sendo agraciados e abençoados pelo conteúdo deste canal. Esse canal não pertence a mim, esse canal é de Deus, tá? Que você possa estar tirando dúvidas, aprendendo, recebendo orientações vindas da parte do Senhor. E para aqueles que ainda não se inscreveram, cliquem lá no YouTube e digitem Missionário Ricardo Lins. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Quando você ativar o sininho, vai aparecer 3 palavrinhas, todas personalizadas, e uma outra que eu não me recordo. Você vai clicar em personalizada, para que você possa todos os dias ser notificado do conteúdo, de todo o conteúdo desse canal. Tá? A gente tem muita informação para passar, muita coisa para compartilhar com vocês. Tá? Tenha certeza que esse canal é como se fosse uma escola bíblica de reflexões da Bíblia, é claro. Agora eu queria te dar um anúncio antes da gente orar. Quase todos os sábados, só os sábados, geralmente aos sábados pela manhã, nós estamos nas igrejas pregando, tanto eu quanto a minha esposa, né? Às vezes acontece, a gente não está numa igreja, mas na grande maioria a gente sempre está numa igreja. A gente vai estar postando pela manhã pregações, tá? Não vai ser reflexões. A reflexão vai ter no sábado, mas vai ser à noite, tá? Como é de costume. Mas a gente vai estar postando aos sábados uma pregação, cada sábado uma pregação. Amanhã nós vamos estar, pela graça de Deus, postando uma pregação da minha esposa. Aconselho que você assista, será uma pregação com certeza inspiradora pelo Espírito Santo, iluminada. E eu não vou falar o tema, vocês vão ver. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Eu posso dizer que vai ser sobre o Apocalipse, tá? Então vai ter muita informação, tá? E vai ser de grande valia para todos nós, porque todos nós estamos no aprendizado. Entendeu? Aos sábados pela manhã você vai estar sempre recebendo uma mensagem. No outro sábado eu vou estar pregando, né? E à noite normalmente a gente vai estar gravando os vídeos. Vamos orar? Querido e amado Senhor, muito obrigado, porque já nos encontramos no dia da preparação, no Santo Dia do Senhor, dia esse que o Senhor separou para nós o adorarmos em espírito e em verdade. Nós exaltamos o seu nome pela sua grandiosidade, pela sua bondade e sua misericórdia. Fale conosco, seja o nosso professor, nos dê entendimento, iluminação divina, unção, para podermos explicar esse tema de uma forma que fique clara na mente das pessoas.
Abençoe todos que irão me assistir hoje. Desde já lhes recebo uma noite maravilhosa, sejam agraciados e possam descansar abençoados pelo Senhor. Para aqueles que vão me assistir amanhã, um bom dia e um sábado maravilhoso. E pela tarde, uma boa tarde cheia de bênçãos. E à noite, uma semana de vitórias. Louvado seja o teu nome, nos ajude, seja o nosso professor, Senhor Jesus. Amém. Bem, ontem nós estudamos sobre o tema Não Terás Outro Deus. Falamos muito da questão da idolatria, de que um Deus pode ser qualquer coisa que você venha se apegar e colocar no lugar de Deus, na frente de Deus, que faça com que Deus passe a ocupar o segundo lugar na sua vida. Hoje nós vamos estudar sobre não servir imagens de escultura. É um tema muito importante, irmãos. Quanta gente sincera, sabe, que está na ignorância e que está adorando imagens que não falam, que não ouvem, que não veem, feita por mãos de homens pecadores. Então hoje nós vamos avaliar o que a palavra tem a nos dizer sobre esse assunto, tá? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. O livro de Êxodo 20, do verso 4 e o verso 5 nos diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Deus é muito claro, Ele é direto. Não farás para ti imagem de escultura, e não adorarás. Por quê, irmãos? Porque aquilo não pode fazer nada por você. Mas, irmão, como é que a gente sempre está vendo noticiários de imagens, de aparições de imagens, de que tem imagens fazendo milagres? Irmãos, isso não tem apoio bíblico. Isso não tem respaldo bíblico. Nós vamos ver isso na Bíblia. E a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Ela é a voz de Deus. Então, se ela falou, está falado. Aqui não é assim diz o homem, é assim diz o Senhor. Então isso aqui está acima da minha vontade e da sua vontade, do que eu acho e do que você acha. Nós devemos nos submeter à palavra de Deus, irmãos. Tá bom? Nosso Criador requer a nossa suprema devoção. Nossa primeira aliança. Deus requer de nós o quê? O primeiro lugar. Ele requer o quê? Devoção, submissão, missão, tudo com são, né? Já percebeu? Santificação, justificação, olha aí. Tudo isso ele requer de nós. Em primeiro lugar, Deus não aceita de nos dividir com outro. Ou nós estamos com Jesus, ou nós não estamos com Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Qualquer coisa que tenda a enfraquecer nosso amor para com Deus ou interferir com o serviço que lhe devemos, torna-se um ídolo. Qualquer coisa que venha entrar no caminho entre eu e Deus, que venha estar entre a pessoa, o ser Deus e a minha pessoa, se torna um ídolo. Por quê? Porque isso vai me impedir de me aproximar cada vez mais dele. Isso vai me criar dificuldades. E nós estudamos ontem que nós não devemos idolatrar nem a Deus. Nem Deus quer ser idolatrado. Ele quer ser adorado. Ele quer ser reverenciado. E nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande, uma inclinação muito forte para a idolatria. Haja visto que nós vemos hoje pessoas idolatrando cantores, jogadores, atrizes famosas, atores, enfim. A gente tem uma
inclinação muito forte para adorar qualquer tipo de coisa que não seja Deus. E o desejo de Satanás é que você adore qualquer coisa que não seja Deus e você estará adorando a você mesmo. A nossa maior luta, irmãos, é contra o eu. O eu é o nosso maior inimigo e o eu, ele tem que ser mortificado. Ele tem que ser erradicado da nossa vida se nós queremos um dia estar nos céus com Cristo. Mas isso só pode acontecer através da ação do Espírito Santo em nós, pela graça de Cristo. Não existe outro meio, outra saída. Tá bom? Muito bem. Para alguns, as terras, as casas, as mercadorias são ídolos. Os empreendimentos de negócios são levados avante com zelo e energia, ao passo que o serviço de Deus é deixado em segundo lugar. Por quê? Porque às vezes a gente está tão preocupado com a nossa casa, com as nossas terras, com o nosso carro, com os nossos bens, que Deus acaba ficando em segundo plano. E nós muitas das vezes nos esquecemos que Cristo está voltando. E os indícios estão aí, as evidências. Quais são os indícios, as evidências? São as guerras, são as epidemias, né? São as inundações, as catástrofes. Irmãos, nós estamos diante do cumprimento de uma profecia de Mateus 24. Inclusive, se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai notar que lá nos é orientado a estudar o livro de Daniel. E o livro de Daniel, juntamente com o livro de Apocalipse, fala muito por os nossos dias. Então, são os livros que mais devemos estudar. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, Deus, ele precisa estar em primeiro lugar, não em segundo lugar, irmãos. Negligenciar o culto familiar, esquecer a oração particular, irmãos, aí nós vamos correr um risco sério. Aí a nossa vida espiritual, ela vai fazer, sabe o quê? Ela vai declinar, ela vai afundar, nós vamos tombar, nós vamos sucumbir, irmãos. Porque a oração é como se fosse a respiração da alma, irmãos. Enoque dizia isso. Então, a todo momento eu preciso estar orando, até porque eu vou te mostrar algo aqui, ó. Vamos lá para o livro de Efésios. Você vê a importância da oração, que ela sempre está em todos os temas. Em todos os temas, em algum momento vai ser mencionada a oração. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 6, um texto que você conhece. Olha o que diz, do verso 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a nossa força vem de quem? Do Senhor. Nós devemos nos fortalecer em quem? No Senhor. Por que, Ricardo? Devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne. Eu gosto de uma versão de uma Bíblia, que é a Bíblia Viva, né? Que eu até tinha aqui, que diz que a nossa luta é contra seres que não têm corpo. Irmãos, a nossa luta é contra seres que nós não vemos. É contra um inimigo invisível, mas que fica dia e noite nos observando, nos avaliando, notando a nossa fisionomia, a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso falar.
e procurando brechas para trabalhar em cima dos nossos defeitos de caráter. E o texto continua dizendo: resisti no dia mal, e havendo feito tudo, ficai firmes. Verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você percebeu aqui que Deus fala que nós devemos estar orando em todo tempo, com toda oração e súplica em quem? No Espírito, e vigiando. Por quê, irmãos? Porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Uma guerra entre o bem e o mal. E a guerra é pela minha mente e pela sua mente. Aquele que tomar a minha mente e tomar a sua mente venceu a guerra. É por isso que Filipenses 4:8 o apóstolo Paulo diz o quê? Tudo que é santo, justo, verdadeiro, se existe algum louvor, se existe alguma virtude, nisto pensai. Irmãos, nós só vamos conseguir vencer se a nossa mente ela estiver preenchida pela palavra de Deus. Se a nossa mente estiver preenchida pelo poder, pela manifestação, pela grandeza do ser Deus. Se Deus estiver em nós e nós estivermos em Deus, tudo que nós pedirmos será feito. Tudo aquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus, é claro. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos adorando. É bem verdade que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Muitas pessoas estão na ignorância. Então Deus, ele está respeitando essas pessoas, porque elas não têm luz. Agora Deus vai cobrar de quem tem luz, porque aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Entendeu? Olha só que coisa importante. Muitos pretendem tratar retamente com seus semelhantes e parecem julgar que assim fazendo cumprem todo o seu dever. Mas não é suficiente observar os 6 últimos mandamentos do Decálogo. Cumpre-nos amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, coisa alguma não ser obediência a cada preceito, nada menos que amor supremo a Deus, assim como semelhante amor ao nosso próximo pode satisfazer as reivindicações da lei divina. Então, irmãos, não é suficiente eu amar o meu próximo, cumprir os 6 últimos mandamentos que são muito importantes. Eu preciso obedecer os primeiros 4 mandamentos, que indicam a minha obediência para com Deus, e os últimos 6 a minha obediência para com o próximo. Vertical, obediência a Deus, e horizontal, obediência ao próximo. Então, irmãos, não adianta eu amar a Deus de todo o meu coração se eu não obedecer a cada preceito. Deus espera de mim, espera de você que me assiste, meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, você que ainda não é cristão, você que o Senhor tem te chamado, que o Senhor tem pelejado por você, que o Senhor tem falado ao seu coração, mas que você tem se endurecido à voz do Espírito Santo. Deus está te chamando para ser um obreiro de valor, para ser um missionário na obra dele.
Porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Deus espera de você e de mim uma obediência suprema. Muitos há cujo coração foi tão endurecido pela prosperidade que se esquecem de Deus e esquecem as necessidades de seus semelhantes. Olha só que coisa importante e séria, irmãos. Vocês se lembram das tentações de Jesus? Uma das tentações de Satanás para Jesus foi o quê? Jesus, se tu se prostrar diante de mim, tudo isso que o Senhor está vendo, eu lhe darei. Que ousadia, né? Como é que o diabo pode ter a ousadia de oferecer a Deus aquilo que na verdade nem pertence a ele, pertence a Deus? Ou seja, esse é o evangelho da prosperidade. Cuidado, porque hoje existem dois tipos de evangelho. Existe o evangelho de que se eu tenho um pão, Jesus me ensina que eu devo repartir com o meu semelhante. Esse é o evangelho de Jesus. Mas existe um evangelho sendo pregado por aí, que é o evangelho satânico, é um evangelho da prosperidade, que não tem apoio bíblico e que foi Satanás que fez essa proposta a Jesus no deserto, que diz que se eu tenho um carro, entendeu? Eu posso ter mais um. E posso ter mais um. Eu posso ter 3, 4. Por quê? Porque se eu estou na presença de Deus, Deus ele pode me dar isso. Que Deus pode me dar, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Deus pode nos dar qualquer coisa. Mas será que existe necessidade de eu ter 2 carros, 3 carros? Às vezes a gente olha para casas aí que tem 2, 3 carros, irmão. Para que isso? Não é pecado você ter um carro. Mas eu entendo, pelo menos na minha humilde opinião e na minha mente finita, na minha limitação humana, que um carro serve para atender às nossas necessidades. Eu não vejo o carro como luxo, eu vejo o carro como necessidade. E o nosso carro deve ser uma ferramenta nas mãos de Deus para servir o nosso próximo, para levar pessoas para a igreja, para irmos até pessoas dar estudo bíblico. Às vezes pessoas que moram muito longe, né, que nós não teríamos condições de chegar lá, ou chegaríamos muito tarde lá, mas se tivermos um carro fica mais fácil. Então, irmãos, talvez você esteja se perguntando, mas Ricardo, você está falando de várias coisas aí, mas até agora você não falou do tema em si, que é não servir a imagem de escultura. Calma, irmãos, eu estou dissecando, eu estou esmiuçando cada detalhe da palavra aqui, do assunto que nós estamos estudando, e nós vamos chegar lá. Ok? Então, irmãos, olha só o que a palavra nos diz. Muitos há cujo coração foi tão endurecido pela prosperidade que se esquecem de Deus e se esquecem das necessidades de seus semelhantes. Cristãos professos se adornam com joias, rendas, custosos vestidos, ao passo que os pobres do Senhor sofrem a falta do necessário à vida. Talvez, enquanto eu estou andando com um sapato de 500, 600 reais, tem gente que não tem o que vestir, o que comer, irmãos. E aí, cabe a nós, servos de Deus, ajudarmos o nosso semelhante, né? Eu, irmãos, vou ser muito sincero com vocês, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque se não fosse pela bondade e misericórdia de Deus, eu nem estaria aqui, irmãos. Se eu estou aqui nesta noite falando para você, eu sou uma
prova viva de um milagre do Senhor. E Deus, Ele me poupou porque Ele quer me usar. Da mesma forma que Ele também quer te usar. Independente se você é da igreja, se você ainda não é cristão. Ele só está esperando você se entregar a Ele. Ele quer realmente te tornar um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Ele quer te tornar um vaso de honra. Ele só está esperando que você dê um passo e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Somente isso. E Deus vai fazer a obra que Ele tem que fazer na sua vida. Agora, irmãos, muitos têm muito e outros não têm nada. Eu já ouvi muitos casos de pessoas falando: eu não vou na igreja porque eu não tenho uma roupa apropriada. E de fato, às vezes a pessoa não tem, irmãos. Então nós temos que ajudar essas pessoas, né? Inclusive eu vou até fazer um apanhado aqui de roupas aqui, para que eu possa estar orando a Deus e para que Deus me mostre pessoas, né? Você pode estar levando para a igreja, lá para as Dorcas, lá, ou você pode estar também doando para alguém que você vê que tem necessidades bem reais, né? Muito bem. Muito bem. Vamos lá então. Homens e mulheres que pretendem a redenção pelo sangue do Salvador esbanjarão os meios a eles confiados para a salvação de outras pessoas. E depois, de má vontade, dão suas ofertas à religião, só dando liberalmente quando isto lhes trouxer honra a si mesmo. Sabe o que a palavra diz? Esses são idólatras. Tem gente que dá migalha do que sobra ali. E aqui nos é dito que esses são idólatras. Idólatras com relação ao quê? Ao dinheiro, irmãos. Ao que eles querem ter. Aos seus sonhos de consumo. Não é pecado você... Eu já cansei de dizer isso aqui. Eu digo mais uma vez. Não é pecado você comprar uma boa roupa para você vestir-se para Deus. Não é pecado você ter um bom carro, uma boa casa. Você comprar uma terrinha para você sair da cidade. Não é errado isso. O errado é quando você vive em função disso, quando isso toma o lugar de Deus. Tá bom? Agora eu queria ler com vocês alguns textos aqui. Vamos no livro de Salmos. Salmos. Eu vou ler 2 textos com vocês aqui com relação ao tema. Salmo 115, do verso 4, 5, 6 e 7. Presta atenção. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Por quê? Aqui está falando de imagens de escultura. Por que que não falam? Por que que não ouvem? Por que que não tocam? Porque são imagens, irmãos, que foram feitas por mãos de homens pecadores. Vamos ler mais um texto aqui no livro de Isaías. Isaías, capítulo 42, verso 8. Olha o que diz aqui. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. Você ouviu? Eu vou repetir. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, o meu caráter, porque a palavra glória significa caráter, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmãos, isso é abominável aos olhos de Deus. Deus não aceita isso. Então, passe essa mensagem adiante se você tem algum amigo católico,
né, que ali, talvez por ignorância, por inocência, sabe, tá achando que está fazendo certo, passa essa mensagem para que a pessoa possa ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu não sei se eu vou achar, mas o livro de Jeremias também tem um texto muito importante falando sobre isso. Vamos ver aqui se a gente consegue achar o que diz o profeta Jeremias. Olha aqui, ó. Capítulo 10, Jeremias 10, verso 14. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor de sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Irmãos, você quer um texto mais forte do que esse, mais claro do que esse? Olha o que a Bíblia está falando. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor. Fundidor é aquele que funde a imagem de escultura, porque a sua imagem fundida não tem nada de verdade ali, é uma mentira. E nela não há espírito, irmãos. Por isso que ela não fala. E não há espírito aqui, porque não é diferente de nós que somos seres humanos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode habitar em mim, pode habitar em você. Ele pode te usar, ele pode me usar. Mas uma imagem ele não pode. Porque ela não fala, ela não ouve, ela não vê, ela não toca. Ela é uma imagem que fica intacta, parada ali. E muita gente não sabe disso, irmãos. E talvez na sua ignorância esteja adorando, idolatrando imagem, achando que Ave Maria, São Pedro, São Judas Tadeu, né, esses santos aí que não tem nada de santos. Eu respeito, não estou falando mal aqui dos católicos, estou falando de dogmas, estou falando de doutrinas, não estou falando do ser humano católico. Até porque tenho muitos amigos católicos, pessoas que dão mais testemunho do que muitos cristãos, tá bom? Então, eu estou apenas te mostrando o que a Bíblia fala sobre o assunto, tá bem? Nós devemos procurar seguir assim diz o Senhor, assim diz o Deus Todo-Poderoso. Indague o padre da sua igreja, né? E pergunte a ele por que, que a Bíblia não fala isso e não dá respaldo para isso. Tá bom, meu amigo? Para a gente finalizar, tudo quanto distrai a mente de Deus assume o caráter de um ídolo. E eis porque há tão pouco poder na igreja hoje em dia. Porque nós estamos sendo distraídos por Satanás. Ele está ocupando a nossa mente, tentando chamar a nossa atenção através dos holofotes deste mundo mau, deste mundo medíocre, maligno. E nós estamos nos distraindo, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado. Sabe por quê? Eu quero finalizar o estudo de hoje com a carta de Pedro. E eu quero te mostrar um texto muito significativo para o tempo que estamos vivendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Eu quero finalizar esse estudo com esse texto bíblico. Diz assim o verso 7 do capítulo 4 de 1 Pedro. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Então, irmãos, nós precisamos vigiar em oração, porque senão nós vamos cair em tentação. Perceba que o apóstolo diz: vigie, mas ore.
Se eu vigio, mas eu não oro, resolve meu problema? Não. Se eu oro, mas eu não vigio, resolve meu problema? Eu preciso vigiar e preciso orar. Entendeu, irmãos? Os dois andam juntos. Aí o diabo não terá lugar na minha vida e nem na sua vida. Irmãos, o desejo de Deus para as nossas vidas é salvação. Ele quer nos salvar, Ele quer te salvar. Mas, irmão Ricardo, você não sabe o que eu passo. Realmente, eu não te conheço, eu não sei o que você passa. Muita gente que assinou, que é assinante, que é inscrito no meu canal, eu conheço. Mas talvez eu esteja falando para alguém que eu não conheço. Mas eu conheço o amor de Deus, que quando entra na vida de uma pessoa, gera transformação e regeneração. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, pelo assunto tão significativo, tão importante, que esse assunto possa chegar a pessoas que talvez estejam na ignorância com relação à imagem de esculturas. A Bíblia deixa claro que Deus abomina isso, que Deus não aceita isso, e que essa mensagem possa chegar a corações sinceros, a pessoas que precisam descobrir o que a palavra do Senhor diz, que é a nossa regra de fé. Abençoe a todos aqueles que nos assistem. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, eu te agradeço. Amém e amém.